Graça e paz, queridos. Mas pergunte para ele se não passou. Passou. Faz tempo que a Aninha não queixa de cólica. Passou mesmo. A gente precisa crer nessas verdades, né? Mas que bom que estamos juntos. É uma alegria estarmos aqui. Essa moça aqui é minha namorada faz 47 anos. 47 anos que nós estamos juntos, graças a Deus. E, ó, nos conhecemos aqui em Curitiba. Começamos a namorar. Não sei se vocês lembram de uma boatinha que chamava Dunk, que era o Diretório Acadêmico Nilo Cairo, que era o Diretório Acadêmico da Medicina Federal. Então, nós começamos a namorar lá em julho de 75. Você vê como faz tempo. E nosso primeiro beijo foi lá também, tá? Ousados. Como o irmão disse, ali no tempo que eu tinha cabelo, né? Então, foi o primeiro. Senão, ela não ia se engraçar, né, pro meu lado. Mas é uma bênção na minha vida. Nós somos casados há 45 anos, temos 47 juntos. Temos 3 filhos, 6 netos e o 7º está vindo por aí para chegar em novembro. Em dezembro, verdade. Estamos pastoreando a Igreja do Cristo Rei desde o início da pandemia. Então, na verdade, agora é que a gente está tendo mais relacionamento com o pessoal, né? Porque os 2 primeiros anos de pandemia foi um terror, mas agora está maravilhosamente bom. E vamos dar início, então, né? A ministração de hoje, que nos foi dada a respeito do inverno no casamento, gente. Olha que coisa gostosa para falar. Podia ser verão, né? Mas não. É o inverno, quer dizer, não tem coisa mais animadora. A gente fala assim, ó, só vamos falar de coisa ruim, tá? Só vamos falar das tristezas, mas sempre tem alguma coisa que de bom para a gente tirar nisso, né? Então, estação inverno, compreendendo as situações que gelam o casamento. Olha só, não tem programa melhor para o sábado à noite, né? Então, Ana vai começar falando aqui com vocês. Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Um prazer e um privilégio estarmos aqui juntos com vocês para falarmos do casamento e segundo a ótica do nosso Deus. Amém? Os homens todos receberam o copinho? Ninguém comeu, né? Ah, não é para comer, não. Agora eu queria que vocês ficassem em pé, por favor. Os homens apenas, só os homens. E nós vamos fazer uma brincadeira, uma dinâmica. Eu também gosto muito de dinâmica, né? E você vai pegar isso, e senta aqui, fica ali, fazer o favor, para todo mundo dar uma olhadinha e ver, não é? Então, aí dentro tem 5 confetes. E eu vou estar fazendo 10 perguntas para vocês. E vocês vão fazer o seguinte, essa brincadeira é assim, por exemplo, eu nunca comparei a comida da minha esposa com a minha mãe. Eu não vou fazer, só estou dando esse exemplo, porque eu sei que isso aí poderia gerar uma polêmica, então daí a gente só dá como exemplo. Então, se você nunca comparou, você vai comer um confete. Se você, olha aqui, se por um acaso você, em todas as perguntas que eu for fazendo, eu nunca fiz isso, nunca fez mesmo, de verdade, aí você, quando você terminar, se você fez, você come, quando você terminar, se comeu as 5, você senta, tá bom? Combinado? Vocês entenderam? Eu nunca. Se você fez, você come. Se não fez, não come. Comeu todas as 5? Senta. Combinado? Então, vamos lá para a primeira. Eu nunca deixo roupas espalhadas pela casa, em cima de cama, no banheiro, jogada.
Eu nunca. Sejam honestos, não é? Então, uma mais amena. Eu nunca deixo o cachorro subir no sofá. Eu nunca deixo a cueca no banheiro jogada. Eu nunca esqueci o aniversário de casamento. Tem gente que já está quase pela boa, hein? Eu nunca esqueci o aniversário dela. Oh, ainda bem. Oh, mas tem gente que está mastigando. Eu nunca saio sem dar a mão para minha esposa. Ah, então tá. Eu nunca, olha bem, essa eu quero olhar bem para os homens. Eu nunca esqueço a tampa do vaso sanitário aberta. É? Sempre abaixa, sempre abaixa. Olha, tem gente que já sentou. Então, senta. Terminou, senta. Eu nunca deixo de presentear a minha esposa no Dia dos Namorados. É. Olha, tem bastante gente em pé ainda, hein? Eu nunca deixei de dizer eu te amo desde que casamos. Você fala todos os dias eu te amo? Olha o nariz crescendo aí, hein? Eu nunca fico chateado quando nós nos atrasamos para sair, porque ela foi trocar roupa pela terceira vez, pela quarta. Eu nunca fico irritado quando ela combina uma hora comigo e não cumpre. Eu nunca fiz um comentário negativo sobre a sua aparência, pela aparência da sua esposa. Quem nunca fez? Quantos ficaram em pé? As esposas concordam? Só os mentirosos. Parabéns para quem ficou em pé. Então, podem sentar-se agora. Uma salva de palmas para esses homens que estão em pé. E vamos... Acho que não deu certo a foto lá. E vamos continuar para entender, não é? Que são as pequeninas coisas que muitas vezes não, que sempre são as responsáveis para fazer com que o inverno aconteça no nosso casamento. Não são grandes coisas, não são coisas pequeninas, são coisas do dia a dia, que vão se acumulando e trazendo intolerância, trazendo dor, trazendo sofrimento, acumulando e virando monstro. Amém? Amém. Só fica uma sugestão, né, de nós homens, para a próxima dinâmica ter um pacotinho para cada um, né? Que 5 só a gente cai muito fácil. Isso foi feito de má fé, eu acho, mas tudo bem, né? Mas, irmãos, por que começar pelo inverno? Diga isso, por que começar pelo inverno? Seguindo a ordem natural, a gente teria que estar falando hoje da primavera, né? Seria primavera, verão, outono e inverno. Mas não, a gente começou de trás para frente.
Então, nós deveríamos estar falando coisas boas a respeito da primavera, do casamento, do relacionamento, da comunhão, da vontade de estar junto. Mas, se começou de trás para frente, é porque tem alguma coisa que nós precisamos aprender. Nós vamos começar pelo inverno, depois vamos para a primavera, não hoje, né? E depois vamos para o outono, e vamos chegar no verão, e essa vai ser a ordem que as coisas vão acontecer, né? Então a gente pensa assim, bom, pode começar mal, mas pode ficar muito pior, né? Então, vai começar mal, todo mundo pensa, não, mas vai melhorar, mas pode também ficar muito pior do que já está. Mas o inverno tem suas coisas boas. Se nós olharmos assim, quem gosta de inverno vai falar assim, não, inverno tem coisa boa, pastor. Puxa, inverno é uma época que neva, né? Lá em São Joaquim, em São José dos Ausentes. Eu acho que se chama São José dos Ausentes porque na hora do frio não fica ninguém, né? Acho que vai todo mundo embora. E, a título de curiosidade, você sabe como é que chama quem nasce em São José dos Ausentes? Não vale dizer louco, tá, gente? Chama ausentinos. Olha só, como é bom a gente ter cultura também, sabe? A gente aprende essas coisas que não servem para nada, mas aprende. Então, quem nasce em São José dos Ausentes chama ausentinos. Então, tem tempestade de neve, tem tempestade de chuva congelada, as pessoas usam sobretudo luva, cachecol, mas tem as suas coisas boas também. É tempo de chocolate quente, gente. Então, tem coisas boas do inverno, né? E é o tempo que, olha só, é tempo que os amores perfeitos crescem, camélias e cravos. Por que será que o amor perfeito cresce no inverno? Deve ter alguma relação, deve ter alguma coisa, deve. Deus deve ter colocado o amor perfeito para crescer no inverno para dar uma esperança. Então, o amor perfeito cresce no inverno. E isso nos traz alguma esperança. Nós podemos pensar assim, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos jogados para qualquer lado. O Senhor, mesmo no inverno, cuida de nós. Mas não é por isso que a gente vai começar a falar sobre o inverno. Na verdade, querido, nós começamos pelo inverno porque é quando o casamento está no seu pior momento. Inverno quer dizer gelo, inverno quer dizer que o clima está muito ruim, que as pessoas estão isoladas, sozinhas, o casamento gélido. Mas se nós pensarmos assim, se alguém notar, se alguém reparar que a situação está tão ruim, ele não vai procurar ajuda? Então, começar pelo inverno é sempre uma oportunidade de nós estarmos procurando ajuda para as situações que nós precisamos viver. Então, em síntese, inverno significa o quê? Dificuldade. É o casamento que está passando por dificuldades em certos momentos da sua caminhada, as coisas não estão acontecendo de uma maneira boa. Seria muito mais fácil as pessoas dizerem assim, eu procurei minha ajuda quando eu estava vivendo um período ruim do casamento. Porque na hora que nós estamos vivendo um período bom do casamento, ninguém procura ajuda. Está bom, está ótimo, as coisas estão fluindo muito bem, está tudo muito gostoso, então a gente não procura ajuda. Agora, os casamentos que vivem este período de tristeza, vivem este período de frieza, de dureza, de amargura, são aqueles casamentos que se caracterizam exatamente por isso. O casamento está frio, ele não está bom, os sonhos e as promessas que um dia encheram o coração daquele casal estão cobertos por camadas de gelo. Se você pensar assim, quando você casou, não que você esteja no inverno hoje, tá? Mas quando você casou, você tinha projetos, você tinha sonhos, você tinha grandes realizações para fazer no teu casamento. E graças a Deus, a maioria delas você conseguiu. Mas pensa em pessoas que casaram com sonhos, com ideais, pensando em coisas boas e maravilhosas, objetivos a serem atingidos, e depois de 30, 40, ou seja, anos que forem de casados, eles chegam à conclusão que eles não chegaram a lugar nenhum, que eles não passaram a dar alguns
passos a mais do que eles estavam há tanto tempo atrás. Então, aqueles sonhos e aquelas promessas deram lugar à tristeza, deram lugar à negação, deram lugar ao afastamento, deram lugar à frieza, e marido e mulher chegam a não se entenderem e chegam ao ponto de não conversarem mais. É aquele período das chuvas frias do inverno, né? E se o marido e a esposa chegam a ter algum diálogo, ou chegam a ter alguma conversa, ou algum momento, simplesmente é para decidir quem fará o quê e quando fará. O diálogo não passa disso. Olha, você tem que ir no mercado comprar tomate. Tá bom, amanhã eu vou. Não, o tomate é para hoje. Tá bom, então hoje eu vou. E se hoje eu vou, quando eu queria ir amanhã, querido, já é o estupim para a briga. Porque coisas mais simples para os casais que estão passando por esse período de dificuldade serve como estupim para a briga. Então, se os dois tentam falar sobre coisas mais úteis e sobre coisas mais profundas do seu relacionamento conjugal, isso já é um motivo para que haja discussão, e a discussão às vezes acaba aí até em agressão física. Infelizmente, não que a agressão física só tenha acontecido nos dias de hoje, ela acontece há muito tempo, só que ela não era divulgada, ela não era contada, não existiam as leis que protegessem a mulher, não existia delegacia especializada em cuidados femininos, nada disso. Mas, em relação a isso, alguns casais ainda no dia de hoje ainda vivem nesse silêncio frio, esse silêncio que se instala sobre o casamento. E vidas acabam acontecendo e vivendo de uma maneira independente dentro da própria casa. Acho que não existe coisa mais triste do que a gente presenciar, é aquele casal que começou tão entusiasmado, depois de um certo tempo, vivem vida independentes, vivem um para cada lado, não podem se ver. E nós conhecemos um casal, tempo atrás, que o marido dormia no quarto e a mulher dormia na sala, porque ele não deixava ela entrar no quarto. Olha que absurdo, gente. E isso aconteceu e nós presenciamos. Então, o inverno é exatamente isso. É uma fase onde há dor, é uma fase onde há sofrimento, é onde o relacionamento caiu a zero praticamente, e o pior, um culpa ao outro pelo casamento estar tão ruim. Um culpa ao outro porque as coisas estão tão erradas, porque elas estão tão prejudicadas, que um não chega a olhar nos olhos do outro. E sempre nós achamos, as pessoas que passam por isso, o marido sempre acha que a culpa é 100% da esposa, a esposa sempre acha que a culpa é 100% do marido, quando na verdade existe uma equidade, né? É 50% para cada um. 50% um está errado, o outro está 50% errado. O dia que eles caírem em si, eles vão perceber, em contrapartida, que os dois podem chegar aos 100% de vontade de acertar. Mas para chegar lá, tem muita história para ser contada. Amém? O que leva o casal à estação do inverno no casamento? Então, o que leva um casal? Deixa eu pegar minha colinha. Esse casal que o pastor falou, eles tinham apenas 1 ano de casado, para mostrar que o inverno não acontece somente no fim da vida ou somente depois de uns anos. Não, ele pode acontecer na lua de mel. Ele pode acontecer logo depois do casamento. É a decepção, não é? Então, o que inverno é? Inverno é dificuldade. A vida no inverno é difícil, não é? A gente vive cheia de roupa, né? É camiseta, é blusa de lã, casaco, luva, né? Tudo isso que o pastor já falou. Mas no verão, não, é tudo mais leve, é tudo mais solto, né? Você anda com um chinelinho e está tudo bem, um vestidinho e está tudo bem. Então, é muito mais tranquilo. Agora, o que leva um casal à estação do inverno? A primeira coisa que nós temos que pensar é a rigidez. A rigidez de um ou do outro.
Eu quero que a coisa aconteça do meu jeito. Então, eu não me esforço para entender o outro, eu não me esforço para saber o que está se passando com o outro, eu quero eu ser satisfeita, eu quero as coisas da minha forma, não é? Então, nós temos que entender o seguinte, todos os casais enfrentam dificuldades. Sim? Nós enfrentamos dificuldades. Nós brigamos. Né? Quer dizer, crente não briga, crente tem comunhão intensa, né? Nós temos, às vezes, umas comunhões intensas, não é? Mas isso faz parte do casamento. Quer dizer o quê? Ninguém se anulou, ninguém se deixou levar pelos acontecimentos mais difíceis que o casamento apresenta. Não, nós temos uma personalidade e nós continuamos com ela. Nós temos uma forma de ver e nós continuamos com essa forma de ver. Nós não precisamos nos anular porque casamos. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender a entrar em acordo. Quando aprendemos a entrar em acordo, aí sim as coisas fluem de maneira natural. Então, o que a gente tem que entender é que no inverno, não é que os casais não conseguem acertar as suas diferenças. Não, não é isso. É que as dificuldades que foram criadas e que são criadas e que é normal essas dificuldades acontecerem no nosso andar do dia a dia, as coisas acontecerem de forma que a gente não previa e não queria, porque a gente sonha com um conto de fadas, ainda mais nós mulheres, nós nunca imaginamos que vamos passar por turbulência, e a gente passa por turbulência, passa por problemas e de várias espécies. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas das coisas serem do meu jeito ou não serem do meu jeito, de eu estar acostumada assim e eu agora não ser. Coisas que envolvem o financeiro, que às vezes se torna mais difícil, e lá em casa a coisa era mais tranquila, e agora eu tenho que enfrentar tudo isso, como é que é? Então, nós temos que entender isso. A estação do inverno no casamento não foi criada pelas dificuldades da vida, mas pelo modo como o casal responde a essas dificuldades. É esse que é o problema. Como é que eu respondo às dificuldades que eu enfrento no casamento? Quando eu quero rigidamente dizer, olha, ou é da forma como eu falo, da forma como eu quero, ou não dá certo, a coisa não vai. Aqui no Brasil, o inverno dura 3 meses apenas, né? De junho até setembro. E setembro já está bem ameno, e agora nós estamos vivemos um julho quente, tem o veranico. O casamento também deve ter os veranicos, mesmo no inverno. Por isso, a gente não pode se iludir, e a gente tem que estar bem atento. O que está acontecendo? Porque o inverno no casamento ele pode durar 30, 40, a vida toda. E isso não é bom. Isso não é bom para os filhos, isso não é bom para as pessoas que convivem conosco, não é? Então, nós podemos nos concentrar, essa noite nós vamos nos concentrar que o inverno no casamento, ele é acompanhado de emoções, de atitudes e de ações. Então, nós vamos ver um por um como é que é, né? E, por isso, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Quem é que está com fome aqui? Então, segura para mim o microfone, amor, por favor. Vocês conhecem a fruta? Microfone. Conhece a banana, não é? Ela não é bonita? É uma fruta bonita. Eu gosto muito de banana. Quem gosta de banana? Eu gosto muito de banana. É uma
marido disse que enjoou da banana, mas eu gosto. Mas ela está aqui para exemplificar o casamento. Tem muitos casamentos que você olha e que você vê, e eles são bonitos. Olha, que fruta bonita, porque eu gosto da banana assim, pintadinha, não é? Mas, quando nós chegamos perto, o que acontece? Quando nós entramos lá no profundo, o que acontece com essa banana? Ela está toda machucada, toda dolorida. Este é o inverno no casamento. Ele pode se apresentar todo bonitinho. E isso nós presenciamos na vida de um casal que chegou e disse, por favor, você não comente, como se a gente fosse comentar alguma coisa que falassem para a gente, né? Mas não comente, porque as pessoas olham para nós e veem em nós um exemplo. Mas, quando você vai a fundo, quando você conversa, quando a pessoa abre o coração dela está desse jeito. Amém? Então, nós vamos começar agora a ver as emoções do inverno. Podia sortear essa banana, né? Alguém quer uma banana? Queridos, então, se a gente pensar assim, tudo aquilo que eu estou vivendo no meu casamento, todas as emoções que eu já passei durante todo esse tempo de inverno, essas emoções foram decorrentes da dor que eu senti, da raiva que eu senti, da frustração que eu senti. A dor, a raiva e a frustração acabaram nos levando à solidão e acabaram fazendo com que esse casal se afastasse ainda mais. Então, quando a dor, a raiva, a frustração, porque eu sonhava com algo totalmente diferente e esse algo diferente não aconteceu, e todas essas emoções vão trazer mais frio ainda para o meu coração e mais amargura ainda. Então, se a gente juntar tudo isso, só deu um monte de coisas que não fazem bem ao coração de nenhum de nós. Então, se a gente pensar, e eu quero compartilhar com vocês dois depoimentos que descrevem essas emoções. Então, um homem que já estava casado há 8 anos, ele disse assim, ó, meu casamento é totalmente desestimulante. Quando alguém fala isso, o que a gente pensa? Todos aqueles sonhos foram por água abaixo. Toda aquela esperança, toda aquela alegria deixou de existir. Aí ele disse assim na sequência, se eu não fosse cristão, provavelmente eu já teria desistido. Sei que eu deveria amar a minha esposa, mas emocionalmente eu estou vazio. É como se a minha esposa não me amasse, tampouco gostasse de mim ou me respeitasse. Parece que ela apenas me aguenta. E eu me sinto muito mal com relação ao nosso casamento. Então, quando a gente olha para esse depoimento desse homem que está casado há 8 anos, quando ele devia estar exultando com o seu casamento, ele está totalmente desesperançoso em relação a viver alguma coisa nova. E a esposa diz assim, desse mesmo homem, ela fala, meu casamento é sem graça, nada parece animá-lo, realmente não tenho energia emocional para fazer alguma coisa nesse sentido. Queridos, quando a gente chega à conclusão que o meu casamento não existe energia emocional para haver luta, para haver uma possibilidade de restauração, é porque se chegou no fundo do poço. Se você não tem mais energia emocional para lutar pelo que você mais quer, pelo que você sonhou, os teus sonhos acabaram ficando totalmente desfeitos. Mas o que existe de bom nessa falta de energia emocional é saber que depois disso, somente Jesus pode fazer alguma coisa da vida. Somente Deus pode trazer essa restauração. E ela diz assim, ó, eu estou muito infeliz. Então, homem e mulher, um mesmo casal, os dois com o mesmo sentimento de amargura, de solidão, de frieza, de desespero
vivendo um casamento. Outro, um homem que está casado há 23 anos, quer dizer, um casamento que já tem um certo tempo, né? Ele diz o seguinte, ó, é muito desestimulante. Nós discordamos em tudo. Não existe nenhum momento em que nós estamos com as mesmas ideias e pensamentos. Nós somos dois teimosos e isso tem gerado muitos conflitos emocionais. Há uma frieza no nosso relacionamento. Tem tudo a ver com a estação que nós estamos falando, né? E a esposa diz desse homem, ele é totalmente insensível. Tenho muitos anos de ressentimento. Olha que tristeza, gente. Ele é totalmente insensível. Tenho muitos anos de ressentimento. Para mim, diz a esposa, parece que ele não ouve os meus sentimentos. E isso começa a ficar bem delimitado, o que a mulher pensa, o que a esposa pensa, o que o marido pensa. Sentimentos, sensibilidade é algo que a mulher vive todos os dias da sua vida. O marido se sentir isolado, se sentir sozinho, sem apoio, é aquilo que ele vive todos os dias da sua vida. E ele não vai incentivar a esposa a ter mudança quando ele não se sente, como ele não se sente estimulado a mudar. Então, amados, dor, raiva, frustração, solidão, desrespeito, desesperança, são algumas coisas, ou quase todas essas coisas levam o casal a viver totalmente separados, totalmente distanciados, porque o casamento deles está nessa estação de inverno. Mas há esperança? Claro que há esperança. Frente a tudo isso, frente a todo esse desestímulo, frente a toda essa aridez que pode haver no casamento, o que nós precisamos fazer para que haja mudança? Então, quando o casamento chegou nesse ponto, na verdade, não existe mais casamento, não existe mais relacionamento, não existe mais companheirismo, não existe mais nada. Existe duas pessoas perdidas vivendo na mesma casa, fazendo o possível para não conversarem, fazendo o possível para não se encontrarem, fazendo o possível para viver um mais isolado do outro, cumprindo apenas as suas obrigações básicas. Isso não é vida. Isso não é casamento, não foi desse jeito que Deus pediu, não foi desse jeito que Deus idealizou, não foi assim que o Senhor quis que as coisas acontecessem, mas infelizmente aconteceram. Então, o que fazer? Que atitudes nós devemos ter para investir no nosso casamento? Pena que não deu. Nós trouxemos uma foto, que eu até queria ter trazido uma para cada um, mostrando uma árvore no inverno. Vocês já viram a árvore? Está ali. Ah, deu certo, valeu. A árvore no inverno. Deem uma olhada. Qual é a mais bonita para vocês? A do outono? A primavera e verão, né? Ah, eu também achei. Primavera e verão, outono. Agora veja o inverno. Alguém gosta de ficar embaixo de uma árvore dessa? Alguém se sente protegido embaixo de uma árvore dessa? Alguém... Olha, tem geada ali, vocês estão vendo a geada? E os pés, né, de quem passou, quer dizer... olha que difícil que é. Para chegar até essa árvore, ninguém vai sentar ali, ninguém vai ficar ali, ninguém vai se sentir acolhido ali. E é isso que acontece quando as nossas atitudes no inverno do casamento não se adequam um com o outro, quando nós não temos uma atitude recíproca. Nós temos que entender que nem tudo é primavera, que nem tudo é verão, que nem tudo são flores no casamento. Não, o casamento passa por muitas intempéries. Mas quando há respeito
E isso é fundamental. Respeito de um pelo outro, nós encontramos o equilíbrio. Então, a nossa ação, a nós, mulheres, a nós, homens, a vocês, homens, o que compete é o respeito de um ao outro. Nós temos que nos respeitar. Quando nós respeitamos as ideias, quando nós respeitamos os compromissos, quando nós respeitamos aquela dor que o outro está sentindo, quando nós respeitamos a emoção, a mulher é emoção, homens. Se você respeita que a tua mulher, aquilo que a tua mulher sente, vai dar tudo certo. O problema é esse, que eu quero que a minha mulher pense como eu, e mulher não pensa com a razão, mulher pensa emocionalmente. A minha irmã, hoje, faz 30 dias que está numa UTI, cada dia piorando mais. Eu, graças a Deus, eu tenho o apoio do meu marido, senão eu não sei como eu estaria. Porque, interiormente, eu estou exausta emocionalmente. Eu tenho uma dor profunda de ver a minha irmã morrendo aos poucos, e a gente não poder fazer nada, nada. Tudo já foi feito. Nós estamos esperando que Deus recolha, que tenha misericórdia dela. E quantos casamentos estão assim? Nós não precisamos chegar nesse ponto de deixar morrer, de deixar, não tem mais nada para fazer, não tem o que fazer. E depende das nossas atitudes. E o que é? É a forma como nós pensamos, interpretamos e experimentamos a nossa vida a dois. É isso, é compreender o outro, é respeitar o outro. Sabe, tem muitas atitudes negativas em alguns casamentos. Eu vou colocar algumas aqui para a gente estar pensando, não é? Uma atitude muito tóxica. De repente, a gente está numa rodinha, todos conversando, e, de repente, o marido solta uma gracinha para cima da mulher, uma piadinha. Né? Fala alguma coisa da mulher. Gente, isso constrange, isso envergonha, isso muitas vezes é invasão da privacidade da mulher. Então, se acontece isso, a mulher se retrai. E aquilo é motivo para chegar em casa e a coisa esquentar. Ou não, ou ela aguarda. Não é? Ou o inverso também, mesma coisa. Então, de repente, outra coisa, pedir um relatório para a mulher, tintim por tintim. Onde é que você foi? O que é que você fez? Você comeu alguma coisa? Não comeu? Gente, não. Casamento, a gente tem que falar e tem que ter a nossa privacidade. Não é? Para isso existe confiança. O que é confiança? É eu saber que a minha mulher me ama e que ela pode ir, ela pode sair, ela pode fazer o que for, que com certeza não vai em nada denegrir nem a imagem dela, nem a minha. O homem, a mesma coisa, ele pode sair, ele pode ter, né, as reuniões e viajar, os pastores que viajam bastante, ou pessoas que trabalham, puxa, porque eu creio que ele me ama, que ele me respeita e que nada ele vai fazer para denegrir o nosso relacionamento. Outra coisa, isso, gente, eu tenho que confessar para vocês, eu fazia. Fiz muitos anos. Puxar, sabe, a listinha de mágoa? Sabe aquela listinha que a gente guarda? Aconteceu lá. Por exemplo, quando o nosso terceiro filho nasceu, nós já estávamos morando em Mandaguari, mas eu vim ter o Luiz Fernando aqui. E aí, nós viemos juntos, tá? Quase que eu fico no hospital, sozinha com o bebê, porque ele tinha que voltar para Mandaguari. Eu
tenho que voltar, e eu vou voltar com uma carona, e eu tenho que ir, e o médico não passava para me dar alta. Imagina a situação. E essa lista, essa foi para a minha listinha, tinha muita coisa na minha listinha, né? Mas eu já me arrependi, já pedi perdão, e graças a Deus nunca mais, né? Nunca mais, mas eu volta e meia puxava aquela listinha, gente. Quem é que resiste a isso? Não, isso vai levando o casamento para o buraco. Para o buraco. Um buraco sem fundo, vai lá para o fim. Outra coisa, sabe aquela pisada de bola que um ou outro dá? Daí quer compensar. Sai, traz um presentinho, sai. Vamos fazer uma tal viagem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, as coisas que acontecem, as pisadas de bola, nós temos que olhar para dentro de nós, ter a coragem, deixar nosso orgulho de lado, ter a coragem de olhar para o outro, bem no olho dele e dizer assim, me perdoe, eu pisei na bola. Me perdoe porque eu não fui legal com você. Me perdoe porque isso não é bom para nós. Isso não é bom. Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado aquilo, porque a gente fala, infelizmente. A nossa boca é grande demais, né? Principalmente nós mulheres, né? Gostamos de falar, começa a falar, não para nunca mais, não é? Então, é verdade, é isso aí, né? E outra coisa que nós temos que aprender, aquilo que precisa ser discutido, não se pode deixar para amanhã. Não se pode. Gente, a Bíblia é muito clara quando ela diz, não se ponha o sol sobre a tua ira. Nós não podemos deixar, sabe? Quando você vai dormir magoado, quando você vai dormir chateado, quando você não perdoou, quando você está levando as coisas a ferro e fogo, sabe o que o diabo faz? Ele vai lá no meio de vocês, enquanto um dorme para um lado, outro dorme para o outro, e ele se deita bem no meio e se refestela, passa uma noite confortabilíssima, enquanto a gente está lá quase caindo da cama, para não encostar no outro. Não é verdade? Então, gente, evitar discussão não é a saída. A saída é resolver os problemas enquanto eles estão quentes ou, pelo menos, mornos. Aprender isso e entender que o nosso orgulho não nos leva a lugar nenhum. Orgulho próprio, o Senhor condena. O Senhor condena. Não precisamos ter orgulho, nós precisamos criar intimidade. E essa intimidade a gente cria quando respeita, quando é fiel, quando conversa, quando abre o coração, sabendo que o outro não vai tripudiar, sabendo que o outro, numa determinada situação, não vai jogar na cara. Porque acontece muito, porque você faz assim, porque você diz... Que nem uma pessoa disse assim, que em certa ocasião, ela foi tomar um cálice de vinho, e ela deu um gole, e o marido olhou e disse assim, você não é crente? Como que você está tomando vinho? Ela disse que ela se arrependeu profundamente daquilo e nunca mais colocou um gole de vinho na boca, não é? Mas aquela acusação ficou, porque até hoje ela lembra disso. Quer dizer, não resolveu. A gente tem que resolver as situações do dia a dia, as situações, para que elas não se transformem em monstros, porque elas voltam. De um jeito ou de outro, voltam. Se fica lá dentro guardado, vai voltar. Você pode não falar, mas eu não sou de falar. Não é de falar, mas é de guardar. E guarda, e tem naquele compartimento lá, escondidinho, mas ele volta em forma de atitude e em forma de ações. É dessa forma que volta, porque volta, gente. Não tem jeito de você esconder o que está doendo, o que está te tirando a paz, o que não é legal dentro do teu casamento. Volta. Então, outra coisa, o outro erra. Você erra, nós erramos, somos humanos, todos nós erramos. Então, olha aqui, quando um errar, o outro
por amor, com jeito, assim, com ternura, chegar e dizer, querido, ó, você errou. Por quê? Porque isso vai ajudar o outro a crescer. Nós precisamos ajudar. Não precisamos ajudar nosso cônjuge. Nossa, quanto que meu marido me ajudou, quanto eu o ajudei a crescer. No início do ministério dele, ele sempre foi muito tímido. E ele falava baixinho. Aliás, ele fala baixinho até hoje. Ele tem um jeito. Pediatra, né? Tem um jeitinho de falar todo dele. E nós íamos, ele fazia a pregação e eu dizia, Aldo, você falou muito baixo. Né? Lembra? Né? Você falou muito baixo, você tem que falar mais alto. Ele, mas como? Eu quase gritei. Então, precisa erguer o microfone. Então, começamos a ver isso, né? E hoje, graças a Deus, continua falando baixo, mas pelo menos está audível agora, não é? Amém. Então, e outra coisa, decisões. Nós temos que tomar em conjunto, grandes ou pequenas. Sabe, quando a gente deixa as decisões para o outro, a gente vai se anulando. Quando um ou outro toma a frente e decide tudo, coisas grandes, coisas pequenas, aonde nós vamos, como é que nós vamos fazer, isto tudo, com o passar do tempo, o que acontece? A pessoa é descartada. Não é perguntado mais nada para ela, porque ela não, né, não fala, não diz. Né? Então, e ela também fica impedida de tomar decisões sozinha. Eu tenho essa dificuldade de tomar uma decisão. Né? Ele diz, onde você quer almoçar, por exemplo? Onde você quer almoçar? O que você quer comer? Ah, não sei, qualquer coisa. Mas aonde que você quer almoçar? Ah, não sei. Então, é uma coisa que eu não venci ainda. E é uma coisa minha. Né? Eu comecei a delegar, achei que ele fazia boas escolhas, que ele me conhece, mas não é assim, porque senão a gente acaba sendo descartável. Não é? Então, que nós aprendamos que os problemas a gente vê como grandes coisas insuperáveis, mas eles podem ser superados. Não adianta a gente falar, se ela tivesse feito assim, se ele não tivesse feito assim. Não, nós temos tendência a culpar o nosso cônjuge. O nosso cônjuge não é culpado, como disse o pastor, 50% para cada lado. E as ações do inverno? Ações é uma coisa complicada, porque a nossa tendência é realmente nos fechar, não é? Ou realmente não tomar um passo positivo, não olhar o casamento, não olhar os problemas, não olhar as dificuldades com os olhos de alguém que necessita agir, mas de forma adequada. Porque nós conhecemos um casal que eles entraram no inverno do casamento e não buscaram ajuda e foram tentando levar e houve infidelidade. E quando a esposa descobriu essa infidelidade, sabe o que ela fez? Ela foi na casa da pessoa com a qual ele estava se relacionando e viu o carro dele. Descobriu isso, ela foi atrás, descobriu, botou câmeras, uma série de coisas. Quando ela tinha certeza absoluta, o carro estava lá, ela foi e furou os 4 pneus. Não é uma ação inteligente. Por quê? Porque quando a gente está passando pelo inverno, existe muita dor, muita mágoa, e isso se acumula. É aquilo que eu falei para vocês, e sai de um jeito ou de outro.
e sai dessa forma. Eu quero magoar mais o outro, eu quero machucar. Então, eu vou falar aquilo que dói. Aí, aquilo que eu sei, que ele abriu o coração e me falou, eu vou devolver em forma de chapuletada, eu vou devolver de forma que vai causar dor nele, que é isso que eu quero. Às vezes é uma dor, é uma ação como essa, outras vezes não, é de falar. E esse falar, muitas vezes, vai do abuso verbal ao abuso físico. É aí que nós entramos, que nós estamos vendo tanto feminicídio. É porque as pessoas estão no inverno do casamento, não se olharam, não olharam para si, não viram que podiam mudar, porque ninguém muda ninguém, minha gente. Ninguém. Não pense que você vai mudar teu cônjuge. Não pense que você vai mudar a tua mulher ou a mulher vai mudar o homem. Não, nós mudamos quando nós mudamos a nós próprias. Quando nós começamos uma mudança em nós, quando nós dizemos, não, eu não quero mais assim, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais fazer aquilo, isso está prejudicando o nosso relacionamento, eu quero viver um relacionamento de paz, harmonia, como o Senhor sonhou. Porque hoje em dia nós ouvimos falar o quê? Casamento está falido. Inclusive, isso foi ouvido numa pregação. O casamento está falido, e a pessoa pensou, meu Deus, o que é isso? Um pastor falando que o casamento está falido? Mas o casamento está falido, sabe por quê? Porque o mundo olha para o casamento como algo que, de qualquer jeito, não deu certo, separa, não deu certo, eu vou para esse lado, não deu certo, eu mato. Não é assim? Com muito feminicídio que está acontecendo, não deu certo, não faz do meu jeito, eu bato. Quantas mulheres não falam dos abusos físicos que sofrem? E isso não acontece por quê? Entre nós, porque foi Deus quem criou o casamento. Foi Deus, quando Ele disse, e deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, uma só carne. Isso é casamento. E isso foi o que Deus planejou para mim, para você, que somos casados. É isso que o Senhor quer. E não quer que nós vivamos o casamento no inverno, que é frio, áspero, dolorido e amargo. Você já tomou um chá amargo? Chá de losna? Tome um chá de losna para você ver como é horrível. Agora imagine viver um casamento assim. Não é isso que o Senhor quer. Então, nós vamos ver agora o lado positivo do inverno. Não é? Já estamos chegando ao fim, se animem. Vou contar uma história do chá de losna para vocês. Quando eu comecei a namorar a Ana, coisa faz tempo, né, gente? Século passado, tá? E eu fui na casa da mãe dela, namorá-la, e eu não estava bom, tinha comido alguma coisa. E a minha sogra falou assim, você já tomou chá de losna? É uma maravilha, vai curar em 2 minutos. Se a sogra está dizendo isso, que vai curar, tudo bem, né? Resolvi tomar o chá de losna para agradar a sogra, tá, gente? E cura mesmo. No segundo gole eu falei que eu já estava bom, que não precisava tomar o 3º gole. Não, já estou me sentindo ótimo. Então, curou. Pode... É milagroso, tá? Chá de losna é milagroso. Mas a Ana falou em lado positivo do inverno. Gente, será que existe lado positivo do inverno? Existe, sabe o que existe? Porque, lado positivo do inverno. O negócio já está tão ruim, já está tão morto, já está tão acabado, que daqui para cima qualquer coisa é positiva. Então, a primeira lição que nós temos que tirar para o lado positivo do inverno é esta: não desista. Não abra mão do chamado que nós temos de vida plena e abundante. Então, começamos a não desistir.
Quem de vocês se deitaria na neve esperando morrer de frio? Ninguém, né? Então, o nosso casamento, por pior que esteja, conforme o momento nós começamos a investir nesse relacionamento, nós achamos que do jeito que está não dá, pior não fica, então daqui para frente vamos mudar. Vamos investir em relacionamento, vamos investir em atos de amor, vamos investir em cuidados. Então, nós precisamos começar a fazer alguma coisa para que haja esperança. E a saída para tudo isso, ela começa com a esperança. Eu tenho certeza de que pode mudar. Eu tenho certeza que as coisas vão ficar melhor. E aquele frio intenso que a gente sente nessa situação do casamento vai nos levar ao quê? Vai estimular um desejo de cura, um desejo de restauração e um desejo de buscar viver melhor. Os casais de tão desesperados que estão, eles conseguem sair deste ponto de desespero em busca de algo melhor. É aquele, eu caí na água, não sei nadar, mas eu vou me bater tanto que eu vou conseguir me colocar e viver e andar na superfície. É nesse momento de desespero, é nesse momento de não ver luz no final do túnel, é nesse momento em que a gente acha que tudo terminou. Mas quando existe a esperança dentro do coração da gente, e que a gente pode chegar em algum lugar, é que a gente acaba procurando um conselheiro, acaba procurando um pastor, acaba procurando um psicólogo, um amigo de confiança, alguém que possa estender a mão, e esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse. Eu preciso ter a consciência de que o meu casamento não está bom. Que eu estou vivendo algo que não foi programado para eu viver, que Deus não queria que eu vivesse, mas pelas minhas decisões erradas ao longo do meu relacionamento, eu passei a viver essas tristezas e essa frieza e esses desajustes. Agora, eu tenho a percepção de que estou doente e vou atrás da cura. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o casamento pode melhorar. Que meu casamento está doente e precisa de orientação, precisa de ministração, precisa de cura. Porque aqueles que procuram ajuda vão encontrar ajuda. Agora, aqueles que se escondem, aqueles que maquiam um relacionamento, não vão conseguir nunca. Porque durante este processo de cura, essa busca de melhora, as coisas vão acontecer e vai aparecer o lado positivo de tudo isso, ou seja, uma transformação. É nessa transformação que as coisas começam a acontecer. É quando nós somos provados que nós começamos a perseverar. E a perseverança nos fortalece. A perseverança nos traz paciência, a perseverança ajuda que cada um de nós venha a caminhar. Então, o inverno conjugal pode se transformar em primavera, depois em verão. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Então, nós precisamos entender o seguinte, queridos. Sumiu o negócio aqui. Quando os fracassos do inverno são confessados e perdoados, quer dizer, quando os fracassos do nosso casamento, do nosso relacionamento, são confessados e perdoados, o perdão dá espaço para o amor. E o amor vence uma multidão de pecados. Então, quer dizer, para que isso possa acontecer, a gente precisa começar a conversar como gente crescida, como gente que tem vontade de querer mudar aquela situação, onde os dois estão perdendo. E no casamento, quando um ganha e o outro não, os dois perdem, na verdade. Então, os dois precisam começar a ganhar. E as coisas vão acontecer. Então, ao estenderem a mão um para o outro, nós estamos entrando neste caminho. Nós estamos buscando um grau diferente daquele grau que nós estávamos vivendo até hoje. Quando um estende a mão para o outro, nós estamos dizendo assim, olha, vamos voltar a caminhar juntos. Eu me apoio em você, você se apoia em mim, até que restabelecidos nós possamos andar com as nossas próprias pernas. Mas nós temos que ter a vontade de caminhar, a vontade de chegar lá, a vontade de vencer essas dificuldades.
Então, nós temos que lembrar assim, eu vou confessar aquilo que eu fiz de errado, eu vou entender que eu fiz um monte de coisa errada, eu vou pedir perdão por aquilo que eu errei, e eu tenho a plena certeza de que a partir do momento que eu me arrependa, a partir do momento que eu tome consciência que eu errei, as coisas começam a mudar. Se lembra do filho pródigo? As coisas só mudaram a partir do momento que ele caiu em si. Porque enquanto ele não se apercebeu a burrada que ele tinha feito, ele continuou sofrendo, ele comia como os porcos. Até o momento que ele caiu em si, se arrependeu e resolveu mudar. Então, Deus está estendendo a mão para cada um e falando assim, olha, a partir do momento que você quiser mudar, você conte comigo. A partir do momento que você quiser ter uma vida transformada, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar com você. Então, amados, tudo aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Nós temos um caminho enorme pela frente. E esse caminho começa quando nós entendemos que nós temos que abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo faça uma baita de uma faxina, e que a gente entenda que nós fizemos um monte de coisa que não devíamos fazer. Passamos feito um trator por cima do nosso cônjuge, na maioria das vezes, nos arrepender do que fizermos, pedimos perdão por aquilo que fizermos, e essa transformação começa a acontecer dentro do coração de cada um de nós, e vai florir, e as coisas vão mudar verdadeiramente. Então, não esqueça que a boa notícia é que o perdão de Deus está sempre à disposição de cada um de nós, para agir nos nossos corações, no nosso casamento e nas nossas vidas. É isso que a gente tem que buscar. Então, a solução é, Ana vai falar só um pouquinho delas, né? Nós já estamos no final. Gente, e lembrando que o amor e o perdão não são sentimentos. Não são. Né? Eu decido amar e eu decido perdoar. Então, eu tenho que dar o primeiro passo. Não é, eu não sinto mais que eu amo, eu não sinto mais, eu não sinto vontade de perdoar. Não, eu não quero perdoar, por isso eu não perdoo. Eu não quero amar, por isso eu não amo. Então, o inverno, no casamento, ele inicia exatamente quando o carinho e o afeto diminuem, quando esfriam o carinho e o afeto, né? E a partir do momento que esfria o carinho e o afeto, eu começo a achar que eu não amo mais. E aí o que acontece? Começam brigas, começam discussões, começam desacordos, e a gente não se entende mais, acaba o quê? Perdendo o interesse um pelo outro. E isso é o pior. Por isso, nós temos que aprender. Tem alguns passos que são importantes. Primeiro, é resolver as falhas do passado. Já conversamos um pouco sobre isso. Confessar, se arrepender por suas falhas e não esperar que o outro vai dizer, eu te perdoo, já de cara, que não vai responder de forma áspera. Vai sim, porque está magoado, está machucado, e quando a gente está magoado, machucado, não é de uma hora para outra, mas nós temos que entender que perdão é algo que nós decidimos, então aquilo vai ficar. Nós somos cristãos, entendemos que Deus está no comando, que Deus pode todas as coisas, que Ele vai fazer no coração do nosso cônjuge. Por isso, nós o entregamos e passamos Se você quer um rei na tua casa, quer ser rainha na tua casa, trate teu marido como um rei. Se você quer uma rainha, ser uma rainha, trate... Não. Entenderam, né? Se não faço confusão, não sou eu, viu, gente? Eu sou bem assim. Então, para superar essa estação, nós temos que, além de reconhecer os nossos erros, nós temos que mostrar respeito pelo nosso marido, pela nossa esposa, e nós temos que conversar. Diálogo, gente. Diálogo é tudo dentro de um casamento.
se acabar o diálogo, olha, acabou o diálogo, acaba relacionamento sexual, acaba a vontade de ficar perto, acaba aquela coisa de eu olhar para o outro e ter aquela, como é que a gente diz? Puxa, eu me empolgo com ele, eu sei das qualidades. Não, eu começo a ver só os defeitos. E os defeitos pulam, é ou não é? Se eu estou brava, quando tem uma discussão, não tem defeito? Não vem todos? No meio de uma discussão, no meio de uma confusão, peça para ele ou para ela dar 5 exemplos de você, de uma forma legal. 5 qualidades, mas não vai achar uma. Por isso, nós temos que fazer esse exercício sempre. Antes de eu colocar alguma coisa, antes de eu ver algum defeito, eu vou colocar as 5 qualidades do meu marido. Eu vou colocar 5 qualidades da minha mulher. Quais são? Puxa, aí é difícil. Pensa bem, faz esse exercício para você ver. Só que eles têm, e comece a agradecer a Deus por essas qualidades. Entregue, diga: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me deu um marido que é um homem de Deus, que é um homem que teme ao Senhor, que é um homem de caráter, é um homem que não engana os outros, é um bom pai, é um bom filho, nossa, tem muitas qualidades. É gentil. Vamos ver as qualidades do outro e vamos reconhecer. E com isso, a gente vai ter intimidade. E com essa intimidade, a intimidade gera confiança. Quando a confiança é quebrada, nós temos que voltar. Tudo isso. E é tudo isso. Nós entramos no inverno do casamento. Né? Quando a confiança é quebrada, quando a intimidade é quebrada, quando o amor é machucado, nós entramos nesse inverno que produz a solidão, onde cada um está num canto, onde cada um está sozinho, onde ou a televisão faz par, ou o celular faz par. Mas não é isso que nós queremos ser par um do outro, amém? Amém? Então, escolha essa atitude de sucesso, não é? Tenha empatia. Sabe o que é ter empatia? Se eu sou simpático a alguém, você vai lavar a louça, Janice? Eu digo: ai, Janice, isso aí, eu vou ficar aqui olhando, viu? Vou conversar com você o tempo todo enquanto você lava a louça. Mas quando eu tenho empatia, eu digo: Janice, você lava e eu enxugo, tá bom? Empatia é isso, é estar junto com o outro, é fazer as coisas. No casamento, quando eu tenho empatia, eu vou ouvir o outro não com o meu ouvido somente, eu vou ouvi-lo com o coração. Eu vou ver a lágrima antes dela rolar, porque eu tenho empatia. Eu tenho empatia com o meu cônjuge. Eu sei quando é que meu marido está mal. Eu sei quando ele precisa de apoio. Eu sei disso. Ele sabe. Ele sabe aquilo que precisa. Ontem, quando ele me pegou no hospital, ele disse: se eu pudesse fazer você passar por isso, sem você estar sofrendo do jeito que você está, eu faria. E eu disse: eu sei disso. E isso me fortaleceu, sabe? Então, é isso que nós precisamos, ter essa entrega de um para o outro. Essa entrega faz toda a diferença, né? Nós temos que descobrir a alegria de fazer com que ajudar o nosso cônjuge a ter sucesso, não é? Sucesso em todas as áreas da sua vida, onde ele for pegar, não é? Então, gente, que nessa noite nós possamos reconhecer nossos erros e que nós possamos fazer um sacrifício pelo nosso casamento. Sabe qual é o sacrifício? Ceder. Não é sempre que a gente faz o que quer, não. Não é sempre que a gente escolhe as coisas. Não é sempre que as coisas são do nosso jeito. Não, eu tenho que ceder. Ceder, ceder e ceder. Na Alta Atleticana, eu sou coxa branca.
Eles querem, por toda a lei, que eu seja atleticana. Ele foi lá, ele, o filho, os netos, todos fizeram a cabeça para ser atleticano. Teve neto que queria ser coxa, não deixaram. Todos são atleticanos, só eu de coxa lá em casa. Tá bom. Foram lá comprar as cadeiras do Atlético. Aí ele colocou lá, Anazim. Eu não sou Anazim, né? Eu sou Ana Maria Cardoso. Aí eu disse, eu não conheço essa Anazim, porque ele é Ronaldo Azim Cardoso. Ficava mais fácil para pôr na cadeira. Eu tenho uma cadeira no Atlético, e eles ficam pegando no meu pé. E ele quer que eu vá no jogo. Já fui 2. Agora, estou dando um tempo. Eu digo, calma aí. Não. Aí ele se ofereceu para ir no jogo do coxa, segunda comigo. Vamos no jogo? Eu digo, não, eu sou coxa branca, mas eu não quero ir no jogo, não. Mas, então, quer dizer, é ceder. Né? Isso é uma brincadeira, lógico, mas a gente tem que aprender a ceder, né? Para que o casamento vá em frente e se torne uma coisa agradável. Sabe? O nosso casamento, eu sempre digo que ele tem que ser um ninho de amor, um ninho de proteção, um ninho de paz, um ninho de alegria. E para que o nosso marido queira voltar, para que nós queiramos voltar, e para que nós juntos possamos fazer com que nossa família prossiga para o alvo que Deus nos criou, não é? Para sermos abundantes e termos abundante vida. Então, diálogo, confiança, deixar os erros do passado, conversar e deixar para trás mesmo, né? Fortalecer a intimidade são a chave para nós vivermos um casamento harmonioso. Fechem os seus olhos, abaixem as suas cabeças. Esse é um momento íntimo. Pegue na mão da tua esposa, se abracem, façam do jeito que vocês se sentirem melhor, mais aconchegante. E nesse momento só de vocês, se tiver algo para você pedir perdão, que você possa estar no ouvido dele ou dela, pedindo perdão. Se tiver algo que vocês precisam conversar, agora é a hora de vocês conversarem assim baixinho. Olha, nós vamos chegar em casa e nós vamos estar conversando sobre isso, sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade. Esse é o momento da gente se achegar, é o momento de dizer, eu te amo, e eu quero viver um casamento segundo a vontade de Deus, um casamento de paz, um casamento de harmonia, um casamento alegre, um casamento que nos leve a fortalecer os nossos laços. Chega de fazer nó aperta, o laço fortalece, o laço deixa o casamento lindo, e é isso que Deus espera, foi isso que Deus sonhou, é isso que Deus quer para mim, para você como casal. Esse é o momento. Esse é o momento. Em nome de Jesus, Pai amado. Pai amado, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a história de cada um dos Teus filhos e filhas daqui, Senhor, de cada casal. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece o coração, Pai. Essa noite nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Reconciliação, perdão. Senhor, age em todos nós, Senhor. Faz com que nós possamos ver, Senhor, os caminhos errados pelos quais andamos, as atitudes erradas que nós praticamos, Pai. E a partir deste momento, Senhor, que o Teu Espírito ministra aos nossos corações. Tudo isso, Senhor, que tem provocado briga, dissensão,
frieza, inverno, que tudo isso caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que todos os relacionamentos, Senhor, sejam restaurados pelo amor do Teu nome, Senhor. Que nós possamos sair daqui de hoje, Senhor, renovados, tendo no nosso coração, Senhor, a esperança de que o Senhor é conosco, que o Senhor nos ama e tem o melhor para todos nós, o melhor casamento, o melhor relacionamento, a melhor vivência. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra. Continua, Senhor, a nos ministrar, a nos abençoar. Nós pedimos, Senhor, pelas nossas vidas e pelas vidas de todos os Teus filhos e filhas aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora eu quero que vocês fiquem em pé, os casais. Pena que tem, né? Gente que está meio sozinha, mas não faz mal. Depois... Hã? Está trabalhando? Então, aí, ó, sinta-se abraçada por ele. Agora, um abraço. Opa! Ó. Um abraço e um beijo bem gostoso para selar essa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos.